Boa tarde a todos, vereadores, amigos aqui que me apoiam na mesa, vereadora Ana Lino, funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham pela TV. Não tem como a gente não falar desse assunto, até para externar um pouco, né, o sentimento desta casa, momento que realmente mexe não só com o nosso país, e a gente teve a oportunidade de observar aí as várias manifestações do mundo inteiro. Eu estava assistindo ali uma parte agora do Globo Esporte e assim, comoveu realmente, né, todos nós com esse infortúnio, essa tragédia que aconteceu com 75 vítimas daquele voo que era para ser um momento de alegria, de festa, acabou se transformando numa tragédia. Deus é o Senhor da verdade, o Senhor do tempo, e a gente sabe que mesmo com todas as dificuldades para entender o que acontece, a gente tem que aceitar aquilo que Deus nos coloca, né, nas nossas vidas. E esse momento a gente só pode aqui realmente ser solidário às famílias, aos torcedores, aos moradores de Santa Catarina, em especial às pessoas que moram lá em Chapecó, que tinham realmente o time como uma atração, realmente como uma coisa assim que mexia com a cidade. Era uma paixão daquela cidade. E a gente fica muito triste com todos que perderam a vida, todos aqueles que estavam ali naquele momento. Mas, enfim, o que a gente pode simplesmente é lamentar e pedir a Deus, né, que conforte o coração dos familiares, dos amigos, e que dê um bom lugar para todas essas pessoas que foram vítimas dessa tragédia. A gente está observando o movimento no país. É uma pena que eu acabei não conseguindo pegar uma gravação que eu fiz lá atrás, quando começou todo aquele processo do impeachment da presidente Dilma, que as pessoas foram para a rua pedindo justiça, pedindo o fim da corrupção. De certa forma, muitas pessoas estavam ali bem intencionadas, mas nós sabíamos que aquele movimento ele tinha um propósito. Eu acho que a maior parte que entrou ali, entrou de gaiato, foram massa de manobra, e eu dizia o seguinte: o que está por vir pela frente é muito pior do que vocês imaginam. O nosso país ele não mudou nada depois que o presidente Temer assumiu. Muito pelo contrário, ele está piorando. Essa crise, ela tem um responsável. Lógico que ele não agiu sozinho, mas ele se achou o dono da verdade, não respeitou o resultado das urnas e, imediatamente, no dia 3 de outubro de 2014, ele estava na rua, ou estava na mídia, no Congresso, no Senado, estimulando a população a ir contra o resultado que a própria população aprovou nas urnas, que foi a vitória da presidente Dilma. Quero entrar em pormenores. A gente tem que respeitar o resultado das urnas. Tudo isso que ele começou provocando, pedindo recontagem de votos, depois tentando impor um processo que negava aquele resultado, que era a vitória da presidente Dilma, isso tem uma consequência hoje. A gente tem visto aí muito tipo de vandalismo, as pessoas parece que perderam o controle, estão invadindo o Congresso, pedindo a volta da ditadura, no momento em que a gente está consolidando a democracia. Agora, quem pede a ditadura, aqueles que não entendem o que foi a ditadura, o que é uma ditadura, são pessoas que indiretamente estão pedindo o seguinte: que volte as mortes clandestinas, ocultação de cadáveres, né, uso da força, da repressão, da tortura para se obter informação, o que é pior, não a informação verdadeira, mas a informação que eles queriam ouvir. Tudo isso está embutido no pensamento de quem hoje pede para que os generais voltem a comandar esse país. Então, minha gente, as coisas estão indo para um caminho muito perigoso. A gente viu ontem também lá em Brasília um movimento muito forte, que a gente até acha que tinha uma parte bem intencionada,
em fazer um protesto contra a aprovação da PEC 55, que é essa que estabelece o teto de gastos para a União, que, na verdade, não deveriam fazer o que fizeram. Acho que nada justifica o vandalismo. O protesto ele tem que ser simbólico, ele não pode ter agressividade. O que fizeram lá, eu tenho certeza que são pessoas também que estavam infiltradas, querendo provocar uma situação, vamos dizer assim, né, de calamidade, fazendo com que a população comece a pedir também para que as Forças Armadas tomem conta do nosso país. Tudo isso está sendo orquestrado, inclusive através da grande mídia, que sempre apoiou, né, que houvesse um regime de exceção no país, porque esse regime só trouxe benefício para um grupo de pessoas. Então tem gente aí só de prontidão. Mas não adianta a gente ficar falando isso, porque as pessoas acham que ainda não compreenderam. Só vão compreender a hora que, como se diz, quando bater no bolso. Quando bater no bolso, aí a pessoa vai se tocar. Então talvez não valha a pena estar falando aqui, mas eu tenho que fazer esse relato, porque afinal de contas, esse é um papel que nós temos que fazer. E falando também em corrupção, quando o povo foi à rua com a camisa da CBF, né, empunhando lá as bandeiras de Brasil, e agora deram, né, legitimidade, entre aspas, para o senhor Michel Temer, que na verdade ele equipou, né, o governo federal com uma quadrilha, gente. Só tem bandido, né, para não ser também exagerar, não é 100%. Mas a equipe dele só tem bandido. Esse Gedel Vieira, para quem não sabe, né, as pessoas acham que o cara foi mandado embora porque tentou lá viabilizar um empreendimento no qual ele deve ter ganho lá uma cobertura naquele prédio lá na Bahia. Não é verdade, gente. O senhor Gedel Vieira já tem um pedigree, já tem uma capivara grande pra caramba. O pessoal mais antigo vai lembrar que em 1993 teve uma CPI para coibir uma ação vergonhosa de vários deputados no Congresso Nacional, que ficou conhecido como a máfia dos anões do orçamento. Acho que muita gente, Zé Moreno, o pessoal aí, Edgar, que já acompanhava a política naquele tempo, foram 37 deputados que faziam maracutaia, faziam emendas, né, e usavam esse dinheiro para eles. O pessoal nunca via esse dinheiro nas suas cidades, nos seus estados. Esse dinheiro ia para o bolso desses deputados. Mas como lá era tudo arranjado, desses 37, 18 foram indiciados. E pasmem vocês, quem estava no meio desses 18? Gedel Vieira Lima. Exatamente. Exatamente o secretário de governo, ministro, né, de articulação política, né, do doutor Michel Temer. Ou seja, ele coloca um bandido para cuidar do nosso governo. E aí vocês vão esperar o quê desse país? Mas agora eu não vejo ninguém ir para a rua, não vejo o pessoal botar a camisa da CBF, não vejo aqui em Jacareí ninguém se movimentar, nenhuma entidade. Enfim, parece-me que a corrupção só pode para alguns, para outros não. Se é assim que as pessoas pensam, infelizmente a gente sabe onde isso vai dar. E o senhor Gedel Vieira só foi inocentado à época, porque ele é da Bahia. Quem mandava na época na Bahia era o senhor Antônio Carlos Magalhães, o famoso ACM, que tinha o filho, que era muito forte no Congresso, que acabou livrando a cara do Gedel Vieira. Só isso. Acho que não precisa falar mais nada. Então, quando eu digo que nós armamos uma arapuca, né, para os brasileiros de bem, ela ainda não foi desarmada, mas ela vai se fechar e vocês vão ver quem é que vai pagar o pato. Aquele pato amarelo que colocou lá, né, que a Fiesp colocou, né, dizendo que o Brasil estava ruim porque os empresários pagavam o pato. Agora quem vai pagar o pato é você, trabalhador. Você que é assalariado, você que vai ficar desempregado, porque a recessão está aí, não está nem batendo na porta, ela já entrou, e você vai se recorrer ao processo público, né, que é ir para o SUS, porque acaba o emprego, acaba o convênio, você vai procurar o SUS, e aí o SUS não vai dar conta, como já não dá hoje, vai ficar pior ainda. Porque agora com essa PEC, menos dinheiro será investido na saúde e na educação. Então, vocês entraram numa armadilha, vocês foram massa de manobra. Vocês acreditaram num grupo de pessoas que fizeram com que vocês achassem que realmente o problema era só tirar a Dilma, era só tirar o PT do governo.
E agora vocês estão vendo que as palhaçadas estão sendo feitas lá e ninguém mais fala nada. Então fica aqui realmente essa reflexão de uma coisa que só vai bater, né? Como vai ter, quando bater aqui no nariz, né? Quando a água chegar aqui no nariz é que vocês vão sentir o drama. Mas infelizmente agora a Inês é morta, já é tarde, eu não sei se tem solução, a não ser que a gente vá para as ruas e peça realmente novas eleições, eleições em que o povo realmente tenha soberania, tenha sabedoria para escolher o que é melhor para esse país. Todos os avanços conquistados no governo do PT, tudo aquilo vai ser perdido. E quem vai sentir serão os mais pobres. Porque, como se diz, se esse plano que está sendo lá aplaudido pelos empresários, pelos lobistas, para aquelas pessoas que sempre mandaram no país, eles estão batendo palma, se é bom para eles, pode ter certeza que não será bom para nós. Ninguém consegue agradar essas duas partes. Ou se agrada os ricos ou se agrada os pobres. E se os ricos estão batendo palma, vocês podem ter certeza que os pobres vão chorar, tá certo? Uma boa tarde a todos.